Bem-vindo à nossa terceira aula da semana da ressignificação emocional. Mais uma vez, seja bem-vindo à nossa aula. Quero dizer que é um prazer ter você aqui comigo. E hoje vamos falar sobre ressignificação de traumas. É possível ressignificar um trauma? Tem como? Quero dizer para você que tem sim. E é isso que eu vou falar, é isso que eu vou te ensinar nesta aula. Para nós ressignificar um trauma, nós precisamos entender o que é um trauma. Então, um trauma é tudo aquilo que você viveu negativamente, que te causou uma emoção muito forte e você guarda isso com você, tá? O nosso cérebro, ele é muito complexo, ele é muito inteligente e ele armazena todas as emoções que nós vivemos, emoções fortes. Então, um trauma é tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que te causou uma emoção muito forte e você tem guardado aqui. Algo que você não resolveu nas suas emoções, não resolveu, você muitas vezes não aceitou aquilo e você guarda com você. Então pode ser diversas coisas, uma rejeição, um luto, um desprezo. Então traumas é muitas coisas, tudo aquilo que te gerou uma emoção muito forte, isso é um trauma. Então precisamos identificar primeiro o que é o trauma. Após você identificar o trauma, você sabe que ele está ali e você sabe que você viveu com as pessoas que te causaram, você sabe a dor que você sentiu. Então ali você começa a buscar isso para você ressignificar ele. E se você não ressignificar seu trauma, ele vai te acompanhar por muitos anos, até mesmo o resto da sua vida, tá? E um trauma, ele é algo muito ruim, porque ele te leva a viver em frequências negativas. Você vai estar sempre lembrando daquilo, nem que seja inconscientemente, e você vai estar sempre atraindo frequências negativas, pensamentos negativos, algo ruim. Por quê? Porque você está machucada, você está ferida. Então precisamos sim ressignificar os traumas. Precisamos nos libertar do nosso passado que nos trouxe tanta dor, entendeu? Que o nosso passado seja apenas algo de experiência, histórias para contar, mas ele não pode nos causar dor. Se ele te causar dor é porque ainda precisa ser tratado. E como eu falei, o nosso cérebro ele é muito inteligente. Então, ele vai estar sempre tentando captar algo relacionado a seu trauma. Então, quando você chegar num ambiente ou estiver no meio de pessoas, ele vai estar sempre tentando conectar algo ruim para te trazer a lembrança aquilo. E com isso você fica sempre em alerta. E com isso você vai mudando seus comportamentos, tá? Então, o trauma, ele precisa ser tratado, sim. Ele precisa ser ressignificado. E tem como, basta nós querer, tá? Tudo é uma decisão. Precisamos decidir nos ver livre dos nossos traumas e viver algo novo, superar tudo aquilo negativo. E este comportamento de carregar um trauma, ele começa a te limitar. Você começa a ficar limitado, você começa a não conseguir realizar os seus objetivos, você para de sonhar, ou você sonha e você já acha que aquilo vai dar tudo errado, você não consegue alimentar um sonho positivo, você começa a desenvolver baixa autoestima, porque você só tem lembranças negativas. Ele começa a gerar em sua vida aquela ansiedade excessiva, aquele medo excessivo. Você está sempre com medo que algo ruim vai acontecer. A pessoa que carrega um trauma, ela começa a ter medo de qualquer situação. Então, ela começa a ter medo e sempre pensando negativo. Ela começa a se limitar nos seus relacionamentos, ela começa a desenvolver outras doenças emocionais, como ansiedade excessiva, síndrome do pânico, depressão, e tudo devido ao seu passado, os seus traumas não resolvidos, não superados. E é algo muito triste que acontece com uma pessoa que carrega um trauma, porque além dela ser negativo, ela começa a transmitir isso para as pessoas. Então ela começa também a ferir, também a machucar. Por quê? Porque ela está ferida. E a gente sabe que as pessoas só dão o que tem. A gente não pode esperar de alguém algo que a pessoa não tem. Então,
é muito importante nós buscarmos a cura para nossa alma, para que a gente possa transbordar na vida das pessoas apenas coisas boas, apenas coisas positivas. Que não sejamos nós, o responsável por tantas coisas negativas na vida das pessoas, mas que possamos nós ser responsáveis por coisas positivas. Vamos entender um pouquinho como funciona o nosso sistema límbico nesse caso. O nosso sistema límbico, como ele é responsável por todas as emoções, por toda a produção de hormônios, ele começa a produzir muita adrenalina e noradrenalina. E nesse caso, esses hormônios, eles não são positivos. Eles começam apenas a ajudar a pessoa a dar força para ela carregar aquele trauma. E ele começa a deixar ela em alerta. Então ela está sempre em alerta, ela está sempre pensando que algo ruim vai acontecer, ela está sempre atraindo as coisas, ela está sempre com um sentimento negativo. Então onde ela está sempre ligada, sempre tentando conectar algo ruim, porque o sentimento dela é assim, o sentimento dela é negativo, ela está machucada e por isso ela tem esse comportamento. Então esses hormônios ele começam a deixar ela em alerta, porque eles começam a ser produzidos em excesso e deixam a pessoa em alerta. E a pessoa que está tendo esse desequilíbrio hormonal, ela está sempre em alerta e ela também sofre um aceleramento, tá? E esse aceleramento devido aos hormônios, ele não é saudável, ele não é bom, porque ele leva a pessoa a uma fadiga, a um estresse e até mesmo um desgaste, físico também, tá? Além de emocional, também físico. Então esse aceleramento não é legal, precisa ser logo equilibrado, tá? Administrado. A pessoa que tem esse comportamento, essa pessoa que carrega um trauma, ela também tem um comportamento de uma facilidade de gravar todas as coisas. Ela tem uma memória, ela lembra do passado, ela lembra das coisas em detalhes. E isso leva ela a um estresse, leva ela a um desgaste emocional. E com isso ela começa a reviver as suas dores intensamente, tá? E daí, como o nosso cérebro não entende se estamos vivendo, ou estamos sonhando, ou estamos pensando, ele entende que ela está muitas vezes vivendo aquilo. E não é, ela está revivendo o seu passado, ela está apenas pensando, lembrando do seu passado. Isso lhe gera um desgaste emocional, isso ela começa a ter um desequilíbrio hormonal, produzir excesso de cortisol também. Então, tenha consciência, leve essa mensagem adiante, esse entendimento. Traumas precisam ser tratados, traumas precisam ser ressignificados e superados, tá? Senão eles vão trazer prejuízos enormes para nossas vidas. Precisamos ter a consciência que precisamos de ajuda nas nossas emoções, porque se nós não ressignificar um trauma, se nós ficar carregando um trauma, nós vamos começar a ser aquela pessoa que sempre está irritada, sempre está ansiosa, começamos a nos afastar das pessoas e até mesmo as pessoas muitas vezes de nós, porque não entendem o nosso comportamento. Este desequilíbrio hormonal, então, ele causa irritabilidade, ansiedade, insegurança, a pessoa fica fugaz, começa a fugir de outras pessoas, começa a fugir de ambientes que tem muitas pessoas, porque ela pensa que ela pode a qualquer momento ser machucada. A qualquer momento ela pode ser ferida novamente. Então essa pessoa ela tenta se excluir. Outro comportamento que uma pessoa que sofre de traumas ela tem, que como ela é machucada, como ela é uma pessoa negativa, ela só consegue observar as coisas negativas de outras pessoas. Ela não consegue olhar o lado positivo, as atitudes positivas das outras pessoas. Ela só olha o negativo, ela só enxerga coisa ruim, ela só pensa em coisas ruins, ela não consegue ser feliz, ela não consegue entender a felicidade dos outros, porque ela está doente, tá? Então, é sério essa situação de carregar traumas, não podemos carregar traumas. Precisamos ressignificar sim, superar, liberar perdão, nos ver livre desse passado, que nos aprisiona, que nos limita de viver os nossos sonhos, nossos projetos, tá? E por isso eu estou aqui hoje para te ajudar a fazer essa ressignificação. Antes de eu passar a técnica ali de ressignificar, eu quero falar que essa pessoa também ela começa a produzir excesso de endorfina. A
gente sabe que a endorfina é um dos hormônios da felicidade, é um hormônio do bem-estar, só que nesse caso a endorfina ela vem apenas para dar força para ela carregar aquele trauma. Então a pessoa que sofre com um trauma, ela tem essa endorfina para ajudá-la a carregar. E ela acaba muitas vezes acostumando e achando que aquele trauma, que aquele sofrimento faz parte da vida dela. Então, muitas vezes ela precisa de alguém para ajudar ela, de alguém para trazer essa consciência que ela não é assim, que ela não precisa viver assim, que ela pode viver algo novo, que ela pode sim ser feliz, apesar de tantos traumas, de tantas coisas negativas que aconteceu na vida dela, tá? E a pessoa também que sofre desse trauma, ela é incapaz de sentir prazer, como eu já falei antes. Só vou citar alguns exemplos. Ela pode estar assistindo um filme emocionante, ela não tem emoção nenhuma. Ela pode estar assistindo um filme de comédia, onde todos estão rindo, gargalhando. Ela não tem sentimentos nenhum, ela não sabe ser feliz, viver aquela alegria, ela fica indiferente às situações, tá? Então essa pessoa também ela sofre com isso, porque ela perde de viver o momento, ela perde de viver a sua realidade, ela perde de compartilhar momentos bons com sua família, tá? Então precisamos entender que a pessoa que carrega um trauma, ela sofre muito, tá? E não é isso que Deus quer. Se você que está me ouvindo carrega um trauma ou alguns traumas, saiba que não é isso que Deus tem para você. Você pode sim ser feliz apesar de. Você pode sim ser feliz apesar de tanta coisa negativa. A decisão é sua, viver naquele passado ou construir um futuro novo para você, uma história nova. Então, o que fazer para ressignificar um trauma? Em primeiro lugar, precisamos ter consciência que temos um trauma. Precisamos identificar o trauma, tá? Então, precisamos voltar lá atrás, lembrar do que aconteceu, lembrar das pessoas envolvidas, liberar perdão. Como eu falei, precisamos saber que somos humanos e humanos erram. Assim como nós liberamos perdão para outras pessoas, tenha certeza que pessoas vão liberar perdão para você também, porque nós erramos. Então, volte lá atrás, lembre do que aconteceu, libere perdão e conte uma nova história para o seu cérebro. Conte uma história vitoriosa para o seu cérebro. Como o seu cérebro não entende se você está pensando, vivendo ou sonhando, ele vai começar a alimentar aquela história positiva. E sobre alimentar essa história positiva, a decisão é sua. Você precisa cada dia alimentar essa história positiva, não aquela história que aconteceu, que te magoou, que te feriu. Conta uma nova história para você, tá? Assim você vai ressignificar seu trauma. E tente viver algo muito maior, tá? Para que você venha superar aquilo. Se porventura você sofreu algo muito ruim com alguma pessoa, se você tem a oportunidade de procurar essa pessoa e viver algo novo, algo que positivo, viva, porque daí é isso que o seu cérebro vai lembrar. Viva algo que você nunca viveu com essa pessoa, faça um passeio legal, faça alguma brincadeira legal, faça algo que você supere aquilo, tá? Então viva momentos novos com aquela pessoa, se permita. Se porventura esse trauma que você carrega for com seus pais, libere perdão, entenda a mentalidade deles e tenta viver algo novo com eles, tá? Faça uma viagem, faça brincadeiras, dê gargalhadas, faça com que seu cérebro comece a gravar novas histórias, tá? E com isso, aquelas histórias antigas vão se enfraquecendo e não vão mais fazer parte da sua vida. Apenas as que você alimentar, as histórias novas que você viver. Quando você ressignificar seus traumas, você pedir perdão, você contar uma nova história para você liberar perdão, não permita que o inimigo te acuse, não permita que os seus pensamentos negativos venham te acusar. Diga para você mesmo, eu sou livre, eu estou livre dos meus traumas, tá? Porque quando nós pedimos perdão para Jesus, quando nós pedimos perdão para as pessoas, nós somos perdoados, tá? Então sinta-se perdoado, sinta-se amado por Jesus e saiba que você é livre. Você não é seu passado, os seus traumas não fazem parte da sua identidade, eles não são sua identidade, tá? Saiba que você é livre em nome de Jesus. Saiba que você pode escrever a história que você quiser. Você é livre.
Saiba que Deus te fez imagem e semelhança dele. E Ele nos deu autoridade para dominar sobre todas as coisas. E por que nós não dominamos sobre nossas emoções? Saiba que você pode. Você já pensou em fazer um autodesenvolvimento em casa? Uma mentoria que vai te levar para um outro nível? Como você sabe, eu sou terapeuta, eu trabalho com autoconhecimento e eu desenvolvi uma mentoria que são 12 sessões práticas para você mudar para um outro nível emocional, para você obter a cura nas suas emoções, para você enfrentar essas doenças desconhecidas que por muitas vezes a gente não entende, mas eu quero dizer para você que agora você pode. Talvez você não goste de fazer terapias, frequentar uma vez na semana, ir lá na sua terapeuta. Quem sabe você é um pouco tímido em relação a isso? Eu desenvolvi uma mentoria com 12 sessões que se chama Enfrentando o Desconhecido e Vivendo o Extraordinário. E eu quero te apresentar ela hoje. Faremos 12 sessões curtas, práticas, que te levarão para um outro nível. Terá um preço acessível ao seu bolso. Eu tenho certeza que será muito edificante na sua vida. Baseado em minhas experiências, como eu também já passei por uma depressão, precisei ressignificar muitos traumas, então eu desenvolvi essa mentoria. Se você gostou dessas 3 aulas, você não sabe o que está por vir. Essa mentoria te levará para um outro nível de autoconhecimento e domínio das suas emoções. A sua vida não será mais a mesma a partir dessa mentoria. Você precisa investir na sua saúde emocional. Eu acredito que você já percebeu que as nossas emoções são responsáveis por todos os nossos comportamentos. Por isso precisamos uma ressignificação, uma libertação dos nossos traumas, dos nossos medos e saber que podemos sim escrever uma nova história. Nessa mentoria eu vou te ensinar técnicas simples e práticas que fazem a diferença na vida de muitas pessoas. E eu tenho certeza que irão fazer diferença na sua vida também. Clique em Quero Me Inscrever e faça parte dessa primeira turma dessa mentoria, Enfrentando o Desconhecido e Vivendo o Extraordinário. Comece a priorizar suas emoções e sua saúde emocional. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender dessa decisão. Estarei te esperando lá. Deus te abençoe.